Neste vídeo, você vai explorar as lições estratégicas de Nicolau Maquiavel, focando em como seus ensinamentos podem ser aplicados para superar desafios e neutralizar adversários de forma eficaz. Não se trata de uma glorificação de métodos tiranos, mas de uma análise fria e pragmática dos mecanismos de poder que regem as interações humanas, tanto em cenários grandiosos quanto nos confrontos do dia a dia. A relevância desses ensinamentos, escritos há mais de 500 anos, permanece intacta, porque a natureza humana, em sua essência, mudou muito pouco. Compreender as dinâmicas que Maquiavel expôs é ter acesso a um mapa sobre como as pessoas agem sob pressão, movidas por ambição, medo ou lealdade. Esse conhecimento é uma ferramenta poderosa para a sua autodefesa e para a construção de uma posição de força e estabilidade. Ao longo deste vídeo, vamos dissecar os conceitos de virtude e fortuna, a calculada distinção entre ser amado e ser temido, e a arte de usar as aparências como um escudo estratégico. Você aprenderá a pensar não com base no que as pessoas deveriam ser, mas no que elas realmente são. O objetivo é fornecer a você uma clareza estratégica para navegar em ambientes competitivos com maior segurança e assertividade. Minha análise é fruto de um estudo aprofundado não apenas de O Príncipe, mas de outras obras como Discursos sobre a primeira década de Tito Livio e do contexto histórico da Renascença italiana. Atuo como um pesquisador e tradutor dessas ideias complexas, adaptando-as para o seu entendimento e aplicação no mundo moderno, sem distorcer a essência pragmática e, por vezes, brutal do pensamento maquiavélico. Para entender plenamente o poder contido nessas lições, é fundamental primeiro compreender o mundo que forjou a mente de Nicolau Maquiavel. Uma era de conspirações, traições e poder efêmero, onde a sobrevivência não era apenas uma meta, mas uma arte complexa. Foi nesse caldeirão de instabilidade que ele aprendeu as duras sobre como o poder é realmente conquistado e, mais importante, mantido. Imagine a Florença do século XV, uma cidade-estado vibrante, centro do Renascimento, mas também um palco de guerras constantes, expurgos políticos e conspirações mortais. Foi nesse ambiente que Maquiavel serviu como diplomata e secretário, testemunhando em primeira mão a ascensão e a queda de príncipes, papas e generais. Ele viu como a ingenuidade levava à ruína e como a ousadia, mesmo que cruel, recompensada com a vitória. Dois conceitos são a espinha dorsal de seu pensamento. Virtude, fortuna é a sorte, o acaso, as circunstâncias que você não controla, como uma tempestade ou uma crise econômica. Virtude, por outro lado, não é a virtude moral, mas sua habilidade, sua coragem, sua astúcia e sua capacidade de se adaptar para dominar a fortuna. É a sua destreza para construir barreiras antes que o rio da sorte transborde. Ao longo da história, o termo maquiavélico tornou-se sinônimo de maldade e traição. No entanto, muitos estudiosos argumentam que Maquiavel não era um professor do mal, mas um realista político. Ele simplesmente descreveu o que via, separando a moralidade pessoal da necessidade política. Para ele, um líder que permitia a destruição de seu Estado por se apegar a ideais morais era, na verdade, um mau líder. Pense em um capitão de navio navegando por águas infestadas de piratas. Ele não pode se dar ao luxo de seguir sempre as regras de uma navegação pacífica. Às vezes, ele precisa enganar, blefar, mudar de curso abruptamente ou até mesmo lançar parte da carga ao mar para salvar a tripulação e o navio. O objetivo final, a sobrevivência, justifica os meios que seriam impensáveis em um mar calmo e seguro. Essa lógica pragmática é a chave para a primeira e talvez mais famosa lição de Maquiavel, a análise fria sobre a natureza do respeito e da obediência.
Ele questionou se para um líder que busca estabilidade e controle, seria mais vantajoso cultivar o afeto de seus súditos ou instilar um medo saudável. A resposta dele a esse dilema revela a base de todo o seu sistema estratégico. Maquiavel afirma que, embora o ideal seja ser amado e temido, as duas coisas raramente andam juntas. Se forçado a escolher, é muito mais seguro ser temido do que amado. A razão para isso é sua visão pragmática da natureza humana. Os homens são ingratos, volúveis e covardes. O amor é um laço de obrigação que eles quebram ao primeiro sinal de interesse próprio, pois se baseia em gratidão. O medo, por outro lado, é mantido por uma ameaça de punição que nunca desaparece. É um sentimento mais confiável e estável. Um líder amado pode ser facilmente traído se a traição oferecer. Um líder temido, no entanto, fará com que qualquer potencial traidor pense duas vezes, pois a consequência do fracasso é certa e severa. O medo, para Maquiavel, é uma ferramenta de controle e previsibilidade. Veja o exemplo de Cesare Borgia, figura que Maquiavel admirava. Ao conquistar a província da Romanha, encontrou-a em desordem. Ele nomeou um governador cruel, Ramiro de Orco, para pacificá-la com mão de ferro. Uma vez que a ordem foi restaurada e para não atrair o ódio do povo, Borgia mandou executar seu próprio governador em praça pública, demonstrando que a crueldade tinha um propósito e que ele era o juiz final. É crucial entender a limitação. O medo não pode se transformar. Um líder deve ser temido, mas evitar ser odiado. Para isso, Maquiavel aconselha a nunca tocar nos bens e principalmente nas mulheres de seus súditos. O ódio une as pessoas contra você, enquanto o medo as mantém passivas e obedientes. O líder temido é respeitado. O líder odiado é um alvo esperando para ser derrubado. Essa distinção sutil entre medo e ódio nos leva diretamente à próxima camada da estratégia maquiavélica. Se as ações de um líder precisam ser duras para garantir a estabilidade, como ele pode, ao mesmo tempo, evitar o ódio e manter uma reputação que lhe permita governar sem resistência constante? A resposta está na maestria do teatro do poder e na gestão cuidadosa das aparências. Para Maquiavel, não é necessário que um líder possua todas as qualidades virtuosas, como piedade, lealdade, humanidade, integridade e religiosidade. O que é absolutamente necessário, no entanto, é que ele pareça possuir todas elas. A percepção pública é um campo de batalha crucial. A maioria das pessoas julga mais pelo que vê que pelo que realmente é, pois poucos têm o privilégio de chegar perto o suficiente para tocar a realidade. Você deve entender que as massas operam no nível da aparência. Elas veem os resultados e a imagem que você projeta. Se você parece íntegro e suas ações resultam em segurança e prosperidade, a maioria não questionará os métodos que você utilizou nos bastidores. O príncipe ou o líder deve ser um mestre da simulação, capaz de adaptar sua máscara de acordo com a necessidade do momento e a natureza da audiência. Um exemplo prático moderno pode ser visto na política e nos negócios. Um CEO pode precisar tomar uma decisão difícil, como demissões em massa para salvar a empresa da falência. Publicamente, ele expressará grande pesar e empatia pelos afetados, parecendo humano e piedoso, enquanto, privadamente, a decisão foi puramente matemática e estratégica. A aparência de compaixão suaviza a dureza necessária da ação, preservando sua liderança. É o risco de ser desmascarado dessa abordagem. A hipocrisia, quando revelada, pode destruir a confiança de forma irreparável. Portanto, a arte não é apenas fingir, mas ser seletivamente autêntico e garantir que suas ações públicas, sempre que possível, reforcem a imagem que você deseja projetar.
É um equilíbrio delicado entre a necessidade pragmática e a percepção pública. Um jogo jogado na penumbra. Manter essa fachada virtuosa enquanto se age com a dureza necessária exige uma compreensão profunda e como aplicar a força. Ações cruéis, quando inevitáveis, não podem ser aleatórias ou prolongadas. Elas devem seguir uma lógica própria, uma espécie de economia da violência, que visa maximizar o impacto e minimizar o ressentimento. Um conceito que Maquiavel analisou com uma precisão cirúrgica. Maquiavel faz uma distinção crucial entre crueldades bem usadas e mal usadas. As crueldades bem usadas são aquelas cometidas de uma só vez, no início de um novo domínio, por necessidade de segurança e que não persistem. Elas são como uma cirurgia, dolorosas, rápidas e feitas para resolver um problema agudo. O objetivo é estabelecer a autoridade de forma decisiva para que a paz possa reinar depois. As crueldades mal usadas, em contraste, são aquelas que, embora pequenas no início, crescem com o tempo. São a tortura lenta de 1000 cortes. Elas não resolvem o problema, mas geram um estado constante de medo e ressentimento, nutrindo o ódio e inspirando conspirações. Um líder que depende de crueldade contínua demonstra fraqueza, pois prova ser incapaz de governar por outros meios. Pense na consolidação de poder após uma fusão empresarial hostil. O novo líder pode precisar demitir redundâncias e mudar a cultura drasticamente. Se todas as ações duras forem feitas na primeira semana, de forma transparente e definitiva, a equipe restante, embora abalada, poderá se adaptar à nova realidade. Se as demissões ocorrerem em ondas, a cada mês, a insegurança e o ódio corroerão toda a organização. A limitação aqui é evidente. O cálculo do que é necessário é subjetivo e perigoso. O que um líder considera uma ação decisiva para a segurança pode ser visto por outros como pura tirania. A aplicação dessa lição exige um julgamento impecável e uma compreensão clara do objetivo final. Sem isso, a crueldade bem usada rapidamente se degenera em opressão gratuita, garantindo a própria queda do líder. Essa necessidade de agir de forma decisiva e calculada, mesmo diante da brutalidade, nos leva de volta à batalha central do pensamento maquiavélico. Como um indivíduo pode impor sua vontade e seus planos em um mundo que é, em grande parte, governado pelo acaso e por forças imprevisíveis. É a eterna dança entre a capacidade humana e o destino, a luta para dominar a sorte. Maquiavel compara a fortuna a um rio violento que, quando enfurecido, inunda planícies, derruba árvores e destrói tudo em seu caminho. Ninguém pode resistir à sua fúria. No entanto, ele argumenta que em tempos de calmaria, os homens podem e devem construir diques e barragens para conter e direcionar a força do rio quando ele inevitavelmente voltar a encher. Essa é a essência da virtude em ação contra a fortuna. Você não pode controlar quando a crise virá, quando um concorrente fará uma jogada inesperada, quando o mercado mudará. Isso é a fortuna. Mas você pode controlar sua preparação, suas habilidades, seus planos de contingência e sua resiliência. Sua virtude é a construção dessas defesas. A pessoa imbatível não é aquela que nunca enfrenta uma tempestade, mas aquela que construiu o barco mais forte e aprendeu a navegar nela. A história está repleta de exemplos. Líderes que prosperaram em tempos de caos não foram apenas sortudos. Eles passaram anos se preparando, estudando história, forjando alianças e acumulando recursos. Quando a crise, fortuna, chegou e derrubou seus rivais despreparados, eles estavam prontos para agir e capitalizar sobre a desordem, parecendo mestres do destino, quando na verdade eram mestres da preparação. A limitação dessa visão é que, por mais forte que seja sua virtude,
ela nunca pode eliminar completamente a fortuna. Maquiavel acreditava que a sorte ainda governa cerca de metade de nossas vidas. Reconhecer isso gera humildade e agilidade. Você deve estar preparado para abandonar um plano perfeito se as circunstâncias mudarem drasticamente. A teimosia, em face de uma fortuna avassaladora, é uma forma de estupidez. A base para construir essa virtude e para reconhecer as marés da fortuna reside em uma única habilidade fundamental: a capacidade de enxergar o mundo e as pessoas como elas são, não como você gostaria que fossem. Para se preparar para a enchente, você precisa primeiro entender a natureza fundamental do rio, ou seja, a própria natureza humana em sua forma mais crua. A pedra angular de toda a estratégia maquiavélica é uma visão profundamente pessimista ou talvez realista da natureza humana. Para ele, os homens são, em geral, ingratos, volúveis, simuladores, covardes ante os perigos, ávidos de lucro. Entender e aceitar essa premissa não é um ato de cinismo, mas de clareza estratégica. Você para de esperar lealdade incondicional ou gratidão eterna e começa a operar com base. Quando você assume que as pessoas agirão em seu próprio interesse, seu comportamento se torna muito mais previsível. Você pode antecipar traições quando a lealdade se torna custosa demais para o outro. Você pode entender por que promessas são quebradas quando uma oferta melhor aparece. Isso permite que você construa sistemas e salvaguardas que não dependem da bondade alheia, mas sim de incentivos e consequências bem alinhados. Um líder que projeta suas próprias noções idealistas sobre seus seguidores está construindo seu castelo sobre a areia. Ele se surpreende com a traição e se decepciona com a ingratidão. O líder maquiavélico, por outro lado, espera isso. Ele cria alianças baseadas em benefícios mútuos, sabendo que elas durarão apenas enquanto essa mutualidade existir. Ele não se ofende, ele se adapta e recalcula suas estratégias. Se este tipo de análise estratégica profunda sobre poder e natureza humana ressoa com você, considere se inscrever no canal para não perder os próximos aprofundamentos que faremos. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdo que desafia o pensamento convencional. A limitação óbvia é que essa visão pode levar a uma paranoia se levada ao extremo. Nem todos são traidores, e a confiança genuína, embora rara, é um ativo imensamente poderoso. A questão, então, não é desconfiar de todos, mas entender os mecanismos básicos que movem a maioria. Sabendo que a natureza humana é complexa e cheia de contradições, o estrategista precisa de um conjunto de ferramentas versátil para navegar nesse terreno. Maquiavel oferece uma metáfora poderosa para essa versatilidade. A combinação de duas bestas, a raposa e o modelo ideal para a ação no mundo. Maquiavel argumenta que o líder deve aprender a personificar tanto a natureza do leão quanto a da raposa, pois nenhuma das duas é suficiente sozinha. O leão é poderoso e feroz, capaz de assustar os lobos e impor sua vontade pela força. No entanto, o leão é simplório e não consegue se defender das armadilhas. Ele representa a força bruta, a coragem e a capacidade de intimidação. A raposa, por outro lado, é astuta e inteligente. Ela é mestra em reconhecer armadilhas, em usar o engano e a dissimulação para alcançar seus objetivos. Contudo, a raposa não tem força para se defender dos lobos. Ela representa a inteligência estratégica, a sutileza e a capacidade de perceber o que não é dito. O poder da raposa está em sua mente, não em seus músculos. O líder imbatível é aquele que sabe quando ser leão e quando ser raposa. Diante de um desafio aberto e direto, ele usa a força do leão para esmagar a oposição. Diante de uma conspiração, de uma negociação complexa ou de um inimigo que usa o engano,
Ele emprega a astúcia da raposa para desvendar a trama e virar a armadilha contra seu criador. Ele adapta sua natureza do desafio. O perigo está em se tornar apenas um dos dois. O puro leão será pego na primeira armadilha sutil. A pura raposa será subjugada pelo primeiro ataque de força bruta que não puder evitar. A verdadeira maestria está na capacidade de alternar entre as duas personas, muitas vezes usando a aparência de uma para esconder as ações da outra, mantendo os adversários sempre em desequilíbrio e incertos sobre como você agirá. Essa combinação de força e astúcia se manifesta mais poderosamente em uma habilidade específica que a raposa domina com perfeição. É uma arte que vai além da simples mentira, envolvendo o controle cuidadoso da informação, a gestão de percepções e a criação de uma névoa estratégica que confunde os inimigos e protege suas verdadeiras intenções. A dissimulação, no contexto maquiavélico, não é apenas mentir, é a arte de controlar a percepção da realidade. Isso pode envolver ocultar suas verdadeiras intenções, mostrar emoções que você não sente ou vazar informações seletivas para enganar um adversário. É uma forma de guerra psicológica onde o campo de batalha é a mente do oponente. Aquele que controla a narrativa, controla a situação. Você pode praticar a dissimulação ao não revelar imediatamente todas as suas forças ou fraquezas em uma negociação. Ao deixar seu oponente subestimar você, você o incentiva a cometer erros. Ao parecer mais forte do que é, você pode dissuadir um ataque. Trata-se de criar uma persona estratégica que serve aos seus objetivos, independentemente de como você se sente ou do que realmente pensa internamente. Um exemplo histórico é a estratégia de Aníbal contra os romanos. Ele repetidamente usou o engano e a desinformação para levar exércitos romanos superiores a emboscadas mortais, como na Batalha de Ganas. Ele entendia a psicologia de seus oponentes e criava cenários que exploravam sua arrogância e impaciência. Ele não venceu apenas com força, mas por ser um mestre da dissimulação no campo de batalha. A principal advertência é que a reputação de ser um enganador pode ser destrutiva. A dissimulação deve ser usada como um bisturi, não como um martelo. Se você se torna conhecido por nunca ser confiável, ninguém fará alianças com você e você ficará isolado. A raposa mais inteligente sabe parecer um cordeiro quando necessário, preservando a confiança daqueles que não são seus alvos diretos. Essa habilidade, junto com as outras que discutimos, o uso calculado do medo, a gestão das aparências, a preparação contra a sorte e o entendimento da natureza humana, não funciona isoladamente. Elas não são táticas avulsas para serem usadas ao acaso. O verdadeiro poder emerge quando você aprende a combiná-las, a orquestrá-las em uma sinfonia de poder e estratégia. Pense em cada lição de Maquiavel como um instrumento em uma orquestra. O medo é o som grave e ressonante dos tímpanos, usado para marcar o ritmo e impor a ordem. A aparência de virtude é a melodia suave dos violinos, que acalma a audiência e a torna receptiva. A astúcia da raposa são as flautas, com suas notas ágeis e inesperadas, capazes de desviar a atenção e criar ilusões. O verdadeiro mestre não é aquele que sabe tocar apenas um instrumento, mas o maestro que sabe exatamente quando cada um deve entrar, com que intensidade e em que combinação. Ele pode usar a força do leão, metais em fortíssimo, para resolver uma crise e imediatamente seguir com a aparência de misericórdia, violinos em pianíssimo, para reconquistar a boa vontade do público. Essa integração é o que torna a estratégia verdadeiramente imbatível. Um adversário que se prepara para a sua força bruta é pego de surpresa pela sua astúcia. Aquele que tenta desvendar seus enganos é confrontado com uma demonstração de poder avassaladora.
Ao se tornar imprevisível através da combinação de táticas, você mantém seus inimigos constantemente na defensiva, reagindo aos seus movimentos em vez de planejar os próprios. A falha em orquestrar essas ferramentas leva ao desastre. Usar apenas a crueldade cria um tirano odiado. Usar apenas a dissimulação cria um enganador desprezado e isolado. Usar apenas a aparência de virtude, sem a força para sustentá-la, cria uma vítima. A harmonia entre todas as partes é o que gera a estabilidade e o poder duradouro que Maquiavel descreveu como o objetivo final de um príncipe. Antes de aplicar essa orquestra contra os desafios externos e os inimigos que se apresentam, há um campo de batalha primário que deve ser conquistado. O adversário mais perigoso, volúvel e difícil de prever não está do outro lado do tabuleiro. Ele reside dentro de você. As mesmas ferramentas usadas para controlar os outros devem primeiro ser aplicadas para dominar a si mesmo. As lições de Maquiavel têm uma aplicação introspectiva poderosa. Sua própria natureza é suscetível aos mesmos defeitos que ele atribui à humanidade. Você pode ser volúvel em suas decisões, covarde diante de grandes riscos e ávido por gratificações imediatas. A primeira pessoa a quem você deve aplicar o pragmatismo maquiavélico é a si mesmo. Você deve se tornar o príncipe de seu próprio domínio interior. Use a força do leão contra sua própria procrastinação e indisciplina. Seja implacável ao cortar hábitos que o enfraquecem. Use a astúcia da raposa para reconhecer as armadilhas de sua própria mente, as autojustificativas, os medos irracionais e as ilusões que o impedem de ver a realidade como ela é. A autoanálise fria é o primeiro passo para o autodomínio, que é a verdadeira fonte de poder. A fortuna, o acaso, não opera apenas no mundo externo, ela se manifesta internamente como impulsos, emoções e humores inesperados. Sua virtude é a capacidade de não ser governado por esses estados internos. É a disciplina de agir de acordo com seu plano estratégico, mesmo quando não sente vontade. É a capacidade de apresentar uma fachada de calma, a aparência de virtude, enquanto uma tempestade de dúvidas ruge por dentro. A grande limitação aqui é o risco de se tornar uma máquina fria e calculista, desconectada de sua própria humanidade. O objetivo não é suprimir suas emoções, mas sim dominá-las para que elas sirvam aos seus objetivos, em vez de sabotá-los. O autodomínio maquiavélico não é a ausência de paixão, mas a canalização da paixão para um propósito construtivo e deliberado, escolhido por você. Uma vez que você alcança um grau de maestria sobre esse inimigo interno, o mundo externo se torna muito mais fácil de navegar. Você não é mais uma folha ao vento da fortuna ou das manipulações alheias. Você se torna um agente ativo. Com essa base de autodomínio, podemos agora delinear um plano de ação concreto para aplicar todo esse conhecimento de forma prática e eficaz. O primeiro passo prático é a observação desapaixonada. Comece a analisar as situações e as pessoas ao seu redor através da lente maquiavélica. Em vez de julgar as ações como boas ou más, pergunte: qual é o interesse por trás desta ação? O que esta pessoa ganha com isso? Essa mudança de perspectiva revelará as verdadeiras motivações que impulsionam o comportamento, dando a você uma vantagem preditiva significativa. Em segundo lugar, pratique a arte da paciência e do tempo. Maquiavel entendia que a precipitação é ao enfrentar um desafio ou um inimigo, não reaja por impulso. Use a dissimulação da raposa para ganhar tempo, colete informações e observe. Muitas vezes, a melhor ação é não fazer nada e permitir que seus adversários cometam erros por excesso de confiança ou impaciência.
Terceiro, construa suas defesas em tempos de paz. Isso se refere à construção de sua virtude. Adquira novas habilidades, fortaleça sua rede de contatos, baseada em interesse mútuo, claro. Recursos, economize e crie planos de contingência para os piores cenários. Quando a crise, fortuna chegar, você não estará improvisando, mas sim executando um plano que já foi cuidadosamente preparado, enquanto outros entram. Lembre-se de sempre separar sua persona pública de seus planos privados. Você pode ser amigável e colaborativo em suas interações diárias, mantendo a aparência de virtude. Isso não o impede de, privadamente, analisar as dinâmicas de poder e se preparar para defender seus interesses caso seja necessário. É a combinação do leão e da raposa. A mão de ferro deve estar sempre presente, mas coberta por uma luva de veludo. Por fim, entenda que ser imbatível não significa vencer todas as batalhas. Significa ter a resiliência e a astúcia para sobreviver às derrotas, aprender com elas e voltar mais forte. É a capacidade de nunca ser permanentemente removido do jogo. Essa aplicação prática, no entanto, carrega consigo um peso, uma responsabilidade que forma a conclusão inevitável do legado de Maquiavel. Chegamos ao cerne da questão maquiavélica. Este conhecimento é uma arma de dois gumes. Nas mãos de uma pessoa com propósito e ética, pode ser uma ferramenta para construir, proteger e liderar com eficácia em um mundo imperfeito. Pode criar estabilidade a partir do caos e garantir a sobrevivência contra forças hostis. É um instrumento para a conquista da liberdade e da autonomia. No entanto, nas mãos de um tirano ou de alguém consumido pela ambição, essas mesmas lições se tornam um manual para a opressão e a manipulação. O poder que elas oferecem pode corromper e a visão cínica da natureza humana pode se tornar uma profecia autorrealizável, criando um mundo de desconfiança e conflito. A responsabilidade de como usar esse conhecimento repousa inteiramente em você. Seja realista sobre os resultados. A aplicação dessas estratégias não trará vitórias instantâneas ou controle absoluto. O mundo é complexo e a fortuna sempre terá uma palavra a dizer. O objetivo não é se tornar um mestre de marionetes, mas sim um navegador mais competente no oceano turbulento das interações humanas, capaz de levar seu navio a um porto seguro, apesar das tempestades. E esta jornada pelo pensamento estratégico de Maquiavel lhe trouxe uma nova perspectiva. Compartilhe nos comentários qual lição mais ressoou com você. A troca de insights enriquece a compreensão de todos e nos ajuda a explorar as nuances dessas ideias complexas. Seu engajamento transforma este canal em uma verdadeira comunidade de estrategistas. Em última análise, a lição mais duradoura de Maquiavel talvez seja esta: o mundo é um teatro, e para não ser um mero ator no roteiro de outra pessoa, você deve aprender a dirigir sua própria peça. Use esse conhecimento não para diminuir os outros, mas para garantir que ninguém possa diminuir você. O poder verdadeiro não é dominar o mundo, mas garantir que o mundo não domine você.